Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família. Estamos mais uma vez nesta aula de homilética, já a terceira aula do Instituto IBADEM, Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, onde nós estamos nesta matéria tão importante para aqueles que desejam pregar, aqueles que desejam expor as verdades da Bíblia Sagrada de uma forma mais coerente, de uma forma mais precisa e mais organizada. A homilética, como nós vemos dizendo, é a arte de preparar e apresentar o texto. Portanto, a homilética não é apenas a preparação do sermão, mas também ela prepara o pregador para transmitir esse sermão, ou seja, a preparação e a apresentação do sermão. Que Deus venha nessa oportunidade, nos dá graça, nos dá sabedoria, nos dá direção, para que essa palavra seja de utilidade para aqueles que vierem assistir e que o Senhor Jesus ele possa estar nos dando direção, nos dando graça e o Espírito Santo esteja atuando de forma ativa nas nossas vidas, para que quando ministrarmos a palavra do Senhor, esta palavra venha alcançar o coração daqueles que precisam da palavra de Deus. A página de número 31, o capítulo de número 5, que tem o título Como Preparar Mensagens. A importância da estrutura homilética dos sermões. Vamos dar uma olhada então nesses conceitos. O objetivo principal é causar impacto imediato sobre os ouvintes. A preparação do sermão, a apresentação do sermão tem como objetivo alcançar a vida do ouvinte. Então nós temos que ter este alvo em nossos corações. Suas ideias devem indicar continuidade de pensamento no discurso e deve dirigir-se para um alvo ou um clímax definido. Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, o alvo são os ouvintes. Todas as vezes que nós ministramos a palavra de Deus, nós temos que ter um objetivo. Esse objetivo precisa ser definido de forma antecipada. E é importante, irmãos, ressaltar que, ao contrário de que muitas pessoas pensam e até dizem, quando a gente faz um sermão, um esboço, e a gente, quando está ministrando a palavra de Deus, a gente se utiliza daquele esboço para dar sequência na mensagem, algumas pessoas dizem que Deus ali não está agindo na vida do pregador porque ele está usando um esboço escrito ali, algumas anotações. Mas veja, o Senhor, ele usa, direciona e inspira o pregador no momento que ele está preparando a palavra. No momento que ele está preparando o sermão, é a hora que ele está com o espírito de adoração, o espírito de oração, está refletindo e meditando sobre a palavra de Deus. E neste momento o Espírito Santo inspira no coração do pregador aquela palavra, aquele recado. Então ele vai para o culto e à noite ele transmite essa mensagem. E por que da anotação? Porque o fato do Espírito Santo ter dado a mensagem, ter inspirado o pregador, isso não torna o pregador uma pessoa sobre-humana. Ele vai continuar sendo humano, portanto, ele pode esquecer algum detalhe da mensagem. E qual é a maneira mais óbvia e mais segura para que a gente não se esqueça de detalhes? É fazendo anotações. Então, o objetivo do esboço é exatamente garantir que o pregador não vá se esquecer de nenhuma das orientações que o Espírito Santo colocou no coração dele. Por isso que nós precisamos deixar este preconceito de lado, aonde pessoas não levam a sério, não dão crédito para o pregador que se utiliza de sermão. Até esses grandes pregadores renomados, eles têm os seus esboços. Muitas das vezes, eles não colocam ali no púlpito, porque já tem bastante intimidade com esta palavra. E ele já consegue ficar mais à vontade sem a utilização do esboço. Mas isso não quer dizer que ele não o tenha. Provavelmente, ele deve estar dentro da sua Bíblia e ali ele vai ministrar a palavra de Deus com segurança.
para que o ouvinte não seja de alguma maneira prejudicado. Louvado seja Deus. Então, é preciso fazer esse esclarecimento, porque algumas pessoas têm esse tipo de preconceito e isso não é bom para a obra de Deus. Não há caminho fácil para a preparação eficaz dos sermões. Exige-se esforço laborioso e estudo paciente. Muitas pessoas acham que a homilética é uma espécie de atalho para alcançar uma mensagem eficiente, e na verdade não é. A homilética é um meio para nos orientar, mas a preparação, a dedicação, o esforço, o trabalho é totalmente responsabilidade do ministro que vai ministrar a palavra e não da homilética. A homilética não é passe de mágica. A homilética ela é uma facilitadora, mas a responsabilidade é do pregador e não da homilética. Portanto, não existe caminho fácil. Não há caminho fácil para se chegar a uma boa mensagem. Precisa de esforço e estudo paciente. Caso contrário, a frustração virá sem sombra de dúvidas. Página de número 31, no segundo item, vai dizer algumas considerações sobre a pregação. Primeiro, o domínio do assunto a ser falado é o princípio de segurança do orador. Portanto, estude bem o assunto com antecedência. Se você não preparar com antecedência as informações necessárias para a transmissão da mensagem que Deus colocou no seu coração, você vai ter um problema na hora de transmitir essa mensagem. Você precisa dominar o assunto. Você precisa ter segurança na transmissão daquele assunto. Caso contrário, teremos aí um constrangimento, porque não vai dar certo uma mensagem de um pregador que não preparou, que não dominou o assunto. Nós precisamos dominar o assunto. Nós vamos saber de todas as coisas? Não. Por isso nós precisamos do Espírito Santo também. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que estudar, que a gente não tem que se esforçar, que a gente não tem que pagar preço. Essa realidade, ela é muito clara dentro da pregação e da ministração do Evangelho. Segundo, ao falar, evite ficar andando de um lado para o outro. Isso cansa as pessoas. O orador pode andar, mas não o tempo todo. Perceba que essas orientações dizem respeito à pessoa do pregador e não à pregação em si, mas à pessoa do pregador. Primeiro, o pregador precisa dominar o assunto que ele pretende transmitir. Como eu posso entregar um recado, uma mensagem, sem entender minimamente aquela mensagem? Não é possível. E a postura do pregador no púlpito também vai fazer diferença na transmissão da mensagem. Você precisa entender que o ouvinte, ele deve prestar atenção mais na mensagem do que no mensageiro. Inclusive, na matéria sobre ética ministerial, os irmãos vão se lembrar que as roupas extravagantes, cores vivas, pessoas com roupas muito coloridas, não é ético, não é recomendável usar esse tipo de indumentária quando for fazer uso do púlpito, principalmente ao ministrar a palavra de Deus. A nossa postura deve ser a postura de um embaixador do reino de Deus. Precisa ser uma postura imponente, precisa ser uma postura respeitosa, precisa ser uma postura que transmite segurança e crédito. Portanto, a figura do pregador, ela não deve chamar mais atenção do que a pregação. A ideia ali é transmitir uma mensagem da parte de Deus. Pregadores que andam, que correm e que fazem muito movimento no púlpito, ele chama mais atenção para si do que para o que ele está falando, e isso não é recomendável. Nós precisamos entender e praticar esse conceito. Terceiro, evite repetições expressivas de frases ou palavras.
Algumas pessoas, quando vai fazer uso da palavra, ela usa repetições excessivas, como o né no final de cada frase, ou até mesmo um aleluia. Fala uma palavra, aleluia. Fala uma frase, aleluia. Fala outra frase, aleluia. Durante 30, 40 minutos fica muito enfadonho. Fica muito enfadonho. Portanto, a gente tem que se policiar. Se policiar nas repetições. Outro exemplo é quando você diz algo que a igreja glorifica a Deus pela afirmação que você fez, pela declaração que você fez. Você não deve ficar voltando nessa mesma afirmação para arrancar da igreja outro glória a Deus e aleluia. Isso seria um subterfúgio dos mais ineficientes na hora de transmitir uma mensagem. Então evite repetições excessivas, frases ou palavras excessivas e jargões que não são seus, jargões de outros pregadores. Outra coisa que é muito ruim, é muito negativo na transmissão da palavra, é quando o pregador, que tem um estilo avivalista, está pregando e ele fica repetindo a seguinte afirmação: você não entendeu, vou repetir. Se você não der glória a Deus, eu vou descer aí embaixo. Se você não der glória a Deus, eu vou parar de pregar. Vira para o seu irmão e diga para ele alguma coisa. Irmãos, é chato. Vamos combinar que isso não é bom. Isso não é bom. A ideia, meus irmãos, é ser objetivo na transmissão da palavra. A ideia é você passar aquilo que Deus te deu. Eu tenho certeza que Deus não mandou você ameaçar as pessoas em descer do púlpito, em parar de pregar, em ir embora. E se a pessoa não está entendendo e você precisa repetir, o problema não é de quem não entendeu. O problema é de quem falou. Você não está falando claro o suficiente para que a pessoa entenda. Porque se a mensagem for clara, o ouvinte vai entender. E se ele não der glória a Deus, é porque ele não achou conveniente naquele momento dar glória a Deus. E uma coisa importante é que, para que uma mensagem seja eficiente, para que uma mensagem seja uma bênção, isso não se mede pela quantidade de glória a Deus que as pessoas deram, mas isso se mede pela edificação que esta palavra proporcionou no coração do ouvinte. E aquele ouvinte vai voltar para casa renovado, vai voltar para casa avivado, vai voltar para casa com o ânimo avivado para continuar na obra de Deus. Talvez ele não falou glória a Deus, talvez ele não gritou aleluia, mas a vida dele foi edificada. E isso vai depender da clareza com que você transmite a mensagem e vai depender do conteúdo da mensagem. Eu tenho visto muitos pregadores com potencial enorme, que é muito bom na retórica, tem uma ótima oratória, fala de forma muito eloquente, mas o conteúdo da mensagem não é bom. É um conteúdo pobre, um conteúdo vazio, um conteúdo simplista ou complexo demais. Nós devemos nos preocupar mais com o conteúdo a ser transmitido, o que será transmitido, e não necessariamente como será transmitido. Até porque como será transmitido é importante, não tem dúvidas. Mas o que será transmitido é mais importante. Nós precisamos entender essas questões aí. Então, se policiar, evitar repetições, evitar jargões, isso vai melhorar demais a mensagem que for ministrada, não tenha dúvidas. No quarto item, para não se perder, use um esboço com algumas palavras que vão ajudá-lo na sequência da pregação. Quanto à questão do esboço, você não vai escrever a mensagem a ser transmitida. Você vai escrever palavras ou frases que te ajudarão
a manter uma direção, uma coerência, uma objetividade, e que vai garantir que você não vai se esquecer do que Deus colocou no seu coração. Porque se você escrever a mensagem, ela virar um texto, aí você não vai pregar, aí você vai discursar. É diferente da palavra, da pregação. Você vai fazer um discurso. Aí tem o discurso espontâneo e o discurso lido, que é na maioria das vezes. Então isso não fica muito bom para o pregador. O esboço, ele é uma estrutura, nós vamos estudar isso mais na frente, que te dá facilidade para você não se perder, para você ser o mais objetivo possível. Isso nós vamos estar vendo aí nas próximas aulas, e eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para todos. O quinto, ao falar, não fique olhando apenas em uma direção, ou apenas para uma pessoa. Outra coisa constrangedora, né? É quando o pregador fica encarando a gente. Você precisa olhar nos olhos das pessoas quando você estiver pregando, não tenha dúvidas. Mas não fixe em apenas uma pessoa. E é muito importante, irmãos, principalmente quando for uma palavra pesada, quando for uma palavra de confronto, quando for uma palavra de conserto. Se você ficar olhando para uma pessoa específica, ela vai entender que aquela palavra está sendo indiretamente para ela. E a igreja, os demais ouvintes também perceberão isso. Isso não é bom. A palavra de Deus, ela entra no coração do ouvinte e faz a transformação sem precisar de indiretas ou de denúncias vazias. Isso não é recomendável. Olhe para todas as pessoas. Quando você estiver pregando, faça isso de forma natural. Olhe com convicção, mas não com fixação. Eu aprendi na escola secular, que ao falar às pessoas, e principalmente se a gente tiver um pouco de nervosismo, se for um pregador iniciante, você olha ligeiramente por cima da cabeça das pessoas ou pega um ponto mais ao fundo da onde você está, do ambiente, e aí você fica olhando ligeiramente por cima. Então você vai estar com os olhos fixados nos ouvintes, porém não vai encarar uma só pessoa e não vai ficar nervoso. Porque imagina uma pessoa que é insegura, uma pessoa que tem algum tipo de timidez, e ela olha para uma pessoa e aquela pessoa faz um gesto de sorriso, um de deboche, porque tem pessoas infelizmente dessa índole. E a pessoa vai ficar desconcertada porque ela já está um tanto insegura por não estar num ambiente confortável para ela. Às vezes é um pregador iniciante e ele vai ficar completamente desconcertado. Portanto, não olhe apenas para uma pessoa, não deixe também de olhar para as pessoas mais de forma fixa e natural, de forma imponente, porque você vai passar segurança. Agora, repito, o mais importante é a mensagem que você está transmitindo para o ouvinte. O mais importante é como essa mensagem vai chegar no coração do ouvinte. Você precisa fazer o seu melhor para que isso aconteça. O número 6, o sexto, falar corretamente é fundamental. Irmãos, a fala, a comunicação verbal, ela é muito importante. O problema é que a nossa língua portuguesa, ela é uma língua muito complexa. A língua portuguesa é um dos idiomas mais difíceis de se aprender para quem é de outro país. Para uma outra pessoa, de uma outra língua, falar o português é muito difícil. O português ele é muito complexo. Até mesmo para aqueles que falam português. E como que a gente pode melhorar isso? A gente melhora isso lendo. A leitura é o treinamento da dicção. Você precisa ler, de preferência em voz alta, para você ouvir o que você está falando. E quando você ouvir uma palavra que não saiu corretamente, treine a sua dicção. Treine o seu cérebro a pronunciar aquela palavra de forma correta, para que não haja maus entendidos, sorrisos e deboches pela forma irregular de falar. É quase impossível falar o português 100% correto, mas é possível melhorar muito
a qualidade da nossa fala treinando. Quanto mais você ler, maior vai ser o seu vocabulário. O vocabulário é o conjunto de palavras que você tem à sua disposição para transmitir uma mensagem, para se comunicar com outras pessoas. Quanto menos você lê, menos repertório, menos vocabulário você terá, e você terá com certeza dificuldade para transmitir uma mensagem eficiente. Portanto, leia. E quando você estiver lendo muito, aí você lê mais. E você vai ver quanto vai melhorar essas questões de comunicação na sua vida. O item 7, meus irmãos. O outro extremo também que não devemos fazer é utilizar palavras muito difíceis, a não ser que esteja disposto a explicar todos os significados. O pregador não precisa disso. A mensagem que ele está transmitindo, e obviamente isso vai mudar muito dependendo da plateia. Se você está num ambiente acadêmico, onde as pessoas ali têm uma cultura mais refinada, então você pode usar palavras um tanto mais difíceis, que não são comuns na linguagem popular, que eles vão entender. Porém, se você estiver com ouvintes e você sabe que o nível de intelectualidade não é muito alto, e isso é uma realidade, que o Brasil, a educação no Brasil ela é muito ruim, para não dizer péssima, então evite palavras extremamente difíceis, e quando você usar uma expressão difícil, explique o que aquela expressão significa. Isso vai facilitar tanto a sua vida quanto a vida do ouvinte. Então, nem 8 e nem 80. Não seja simplista demais, com um vocabulário pobre, e nem refinado demais, com um vocabulário complexo, aonde a maioria das pessoas não entendem o que você está dizendo. Seja temperado, seja ali equilibrado dentro dessa questão. O 8º, o uso de gestos é bom, mas deve ser praticado com moderação e cuidado. Gesticular usando as mãos, a cabeça, isso ajuda na comunicação, mas não faça disso um excesso. Seja moderado para que não haja maus entendidos nos seus gestos. E evite, obviamente, gestos obscenos. Não cabe numa mensagem da palavra de Deus nenhum gesto que lembre algum tipo de obscenidade. Portanto, tome cuidado com os seus gestos. Utilize-os, mas com consciência e moderação. O 9º, irmãos. O tom de voz. Como já falamos, o tom de voz é importante. E é bom que seja variado. O que seria essa questão? A oratória, a forma que a pessoa transmite a sua mensagem, é muito importante que o tom de voz não seja o mesmo. Sempre naquela mesma tonalidade, naquele mesmo ritmo, naquela mesma altura. Isso cansa o ouvinte. Isso faz com que ele perca o interesse de forma inconsciente pelo que você está dizendo. Já perceberam que os bons e grandes pregadores, tem hora que ele está falando de forma mais pausada, tem hora que ele está falando de forma mais eloquente, e tem hora que ele está falando com uma autoridade e uma unção, e para isso ele aumenta o tom de voz. E ele faz aquilo com uma naturalidade muito grande. Tanto falar de forma pausada, quanto falar de forma impositiva, eloquente e alta. E as pessoas entendem que aquele momento é um momento chave da mensagem. Isso vai depender muito do pregador para pregador, porque tem pessoas que têm um dom natural da oratória. Outras pessoas já têm alguma dificuldade. E para essas pessoas precisa haver treinamento. Treinamento para transmitir a mensagem. E eu quero repetir mais uma vez. A mensagem é mais importante. E essa mensagem precisa ser buscada não em uma cartilha, não em um coach. Coach em inglês é técnico. Mas na palavra de Deus e no auxílio do Espírito Santo. Isso não pode haver dúvida quanto a isso. O que nós estamos tratando é da pessoa do pregador, da forma que ele vai entregar a mensagem, de forma que essa mensagem alcance o seu objetivo, que é o coração dos ouvintes. Que fique claro aqui que nós não estamos trabalhando com manipulação.
Estamos trabalhando com treinamento para melhorar a comunicação. Somente isso, tá bom? Que não haja aí nenhum tipo de interpretação equivocada, porque a gente sabe que existem cursos para pessoas ganharem a plateia no seu emocional, no seu entusiasmo, e o pregador ele se torna ali o centro das atenções. Não é a nossa proposta. A nossa proposta é que a palavra de Deus seja transmitida de forma apropriada e que Jesus seja o centro das atenções. Que ele cresça e que nós diminuamos. Isso tem que ficar claro, tá bom? Não confunda as coisas. Nós estamos falando dentro do temor, debaixo da mão de Deus, tá bom? Não há aqui tentativas de manipulação. Sabemos que existem cursos, como um curso chamado neuroaudição, onde a pessoa é treinada para conquistar o subconsciente do ouvinte, de modo que induza a fazer o que você quer. E no nosso caso, não é assim. O nosso caso é levar o ouvinte a receber a palavra de Deus no seu coração e que essa palavra transforme, que essa palavra renove, que essa palavra traga vida, traga esperança para a vida do ouvinte. Isso não tem nada a ver com o pregador, tá bom? E isso é a proposta. Agora o que nós estamos tratando, repito, é a pessoa do pregador, como ele vai transmitir a sua mensagem para os ouvintes, tá bom? Não fique dúvida quanto a isso. O 10º. Em se tratando de sermões sobre temas bíblicos, é fundamental que o pregador tenha orado antes de falar e que também esteja se consagrando ao Senhor para falar com unção e autoridade. Essa parte é a parte espiritual do pregador. O pregador precisa estar preparado. Agora veja, não se prepare apenas para entregar a mensagem. E eu estou falando aqui do âmbito espiritual. Seja preparado sempre. Porque se você passa 2, 3 meses sem pregar, aí você vai passar 2, 3 meses sem jejuar, sem ler Bíblia, sem orar? Não, não pode ser dessa maneira. Eu gosto de falar e repetir porque é importante. Você pode ser pego de surpresa. Talvez você foi para o culto com a intenção de ouvir a palavra, de ser ministrado pela pessoa do Espírito Santo. Mas aí você chega lá e ou o pregador não foi, ou não tinha um pregador pré-definido para aquele culto, e aí você é convidado a ministrar a palavra de Deus. Neste caso, esteja preparado. Nós podemos ser pego de surpresa, mas nunca ser pego despreparado, tá bom? Isso é importante, nós não podemos mudar essa questão. O 11º vai dizer: o nervosismo e a timidez devem ser tratados com prática. Com prática. Quanto mais você praticar, melhor você vai se comportar diante de uma plateia, de um auditório. Uma coisa é você ministrar a palavra de Deus no culto doméstico. Outra coisa é você ministrar a palavra de Deus num culto de departamento no meio de semana. Outra coisa é você ministrar a mesma palavra para um público no dia de domingo, que a igreja geralmente está mais cheia. E outra coisa muito diferente é você ministrar a palavra em uma festividade, em um congresso, em uma cruzada. As pessoas são diferentes nesse assunto. Tem pessoas mais extrovertidas, mais abertas, mais comunicativas, e tem outras que são mais introspectivas, mais tímidas, tem um pouco mais de dificuldade de se expressar. Isso não é impedimento para que essa pessoa não venha pregar a palavra. O que é importante é que haja prática, para você não travar. Eu vi um jovem, uma certa feita, que ganhou uma oportunidade para pregar no culto de domingo, em uma igreja que não era dele, e ele nunca tinha pregado. Ele nunca tinha subido numa plataforma para pregar, para ministrar uma palavra. E ele foi muito empolgado, porque tinha vontade, ele tinha um desejo de pregar a palavra de Deus.
Mas quando o dirigente do culto entregou o microfone para ele, e ele falou a paz do Senhor para os irmãos, foi a última coisa que ele falou. Ele travou, literalmente. E ele ficou estático com o microfone na mão, com a Bíblia aberta sobre o púlpito, e não disse mais nenhuma palavra. E aquilo foi ficando constrangedor. Então nós intervimos e passamos ali a oportunidade para uma outra pessoa e levamos, né, uma palavra de conforto para aquele jovem. E eu falei para ele: olha, isso acontece com qualquer pessoa. Agora não desista. Eu sei que você tem um desejo. Se prepare mais, tenha mais segurança, interaja mais com as pessoas e com certeza Deus vai te usar poderosamente. Então nós tratamos ele, a igreja entendeu muito, com muito carinho, com muita atenção. E ele saiu confortado dali. Mas foi um momento para ele que ele nunca vai esquecer. E ele talvez não tenha se preparado o suficiente antes para ministrar aquela palavra. Uma coisa, irmãos, é a teoria. Outra coisa é a prática. Na teoria, tudo parece muito bom, muito fácil. Mas na hora de colocar em prática, aí a coisa fica diferente. Nós precisamos ter essa consciência para não incorrer em um risco desnecessário. A timidez deve ser tratada com a prática. Comece com um culto de poucas pessoas até você se tornar capacitado para ministrar a palavra para um auditório maior. Isso é importante. O tópico terceiro, irmãos, na página 32, vai falar sobre a importância do sermão, importância do texto no sermão. É impossível desenvolver um sermão, por exemplo, sobre fé, sobre arrependimento, sobre o amor de Deus, sobre ressurreição e etc. Qualquer um outro assunto, sem a base bíblica. O sermão é imprescindível que ele parta de um texto bíblico. Encontrar um bom texto bíblico é muito importante para a elaboração de um sermão. Por isso nós precisamos nos preparar biblicamente e, obviamente, espiritualmente, para que o Espírito Santo nos oriente, para que o Espírito Santo nos guie na direção correta, que é fazer a obra de Deus da melhor maneira possível. O desenvolvimento do sermão deve girar em torno dele. Dele quem? Do texto. Então o sermão será desenvolvido em torno do texto, do conteúdo do texto, para que a mensagem tenha coerência. A autoridade da mensagem está no texto. O texto bíblico é que vai te dar condições de pregar com autoridade a palavra que Deus colocou no seu coração. O texto é que vai te dar essa autoridade. Quarto, irmãos, o texto para o sermão deve ser escolhido da seguinte forma: preferivelmente textos que expressem um pensamento completo, que contenham toda a proposição no sermão. Segundo, textos claros. Não usar textos obscuros, como por exemplo os de Judas, versículo de número 6, Mateus 27:52, 1 Pedro 3:19 a 20. Esses textos eles falam de assuntos super complexos. O apóstolo Pedro, ele vai falar ali no capítulo 3 sobre os anjos que estão aguardando o juízo em cadeias eternas. Da mesma forma, Judas também, no versículo de número 6. Mateus 27:52 vai falar sobre o momento que Jesus Cristo bradou na cruz. Muitos ressuscitaram e foram vistos na cidade por muitas pessoas. Como que explica um texto desse? Não é, às vezes, um texto para uma mensagem, para uma pregação. Ele pode ser para um estudo bíblico, escatológico, e não necessariamente para uma pregação, a menos que você domine muito bem esse texto. Se você consegue fazer isso, eu louvo a Deus pela sua vida. Porque não é fácil. A gente precisa de tempo, de detalhes, de subsídios, para que a gente possa expressar num texto desse
uma mensagem clara. Textos precisam ser objetivos, que respondam às necessidades espirituais, físicas, morais e materiais da pessoa a quem se destina a palavra. O objeto daquela mensagem é o ouvinte. Precisamos tentar olhar o cenário com os olhos do ouvinte. Ele é que é o alvo ali. O centro da nossa adoração é Jesus Cristo. Mas o alvo da nossa pregação é o ouvinte. E o texto precisa ser objetivo, precisa ser claro e precisa corresponder às necessidades deste ouvinte. Textos sobre os quais não haja dificuldade de hermenêutica. Nós já estudamos que hermenêutica é a arte de interpretar os textos, e quanto mais consolidada for essa interpretação, melhor vai ser para transmitir o texto. Por mais que o texto seja muito conhecido, ele nunca vai ser um texto simplista. Deus vai sempre te dar uma palavra no trono da graça para pregar essa mensagem, por mais que o texto seja simples, mas ele é poderoso para alcançar o ouvinte. Textos que não sejam de difícil interpretação, para que o pecador possa entender com clareza. Você não deve olhar a facilidade da interpretação do seu ponto de vista, que é o ministro do Evangelho. Você precisa olhar do ponto de vista do ouvinte, que às vezes não conhece a palavra. É este ouvinte que precisa ser alcançado. Texto dentro dos limites de capacidade do pregador, para que ao expor o sermão, não desaponte o auditório. Não faça propaganda excessiva do conteúdo que você vai entregar, a menos que você tenha bastante segurança e experiência para fazê-lo. Porque senão as pessoas vão com uma expectativa e serão frustradas e desapontadas, porque o texto não correspondeu às suas expectativas. Então, não faça isso. Isso vai te prejudicar no seu ministério. Sétimo, textos claros e expressivos, mesmo que sejam conhecidas do auditório, pois a palavra de Deus é sempre nova e o seu manancial é inesgotável. 8. Texto que legitime o tema do sermão. Em outras palavras, o texto é a proposição do sermão. No quinto, irmãos, na página 35, a interpretação dos textos. Ao formar a base de um sermão, deve o pregador seguir as regras que determinam a interpretação do texto para evitar desvios doutrinários ou o uso de interpretações supérfluas que podem acarretar danos espirituais aos ouvintes. Repito que a regra para interpretar um texto chama-se hermenêutica, e ela tem muitas regras que precisam ser respeitadas. Na página número 36, o capítulo de número 6, termos relacionados com os sermões. Primeiro, definição de tema. O tema é o assunto da mensagem e é a verdade central do sermão, ou seja, o assunto que você vai falar, o objetivo que você precisa alcançar, parte do tema da mensagem. Ele é importante. Temos também o título. Há uma distinção entre tema e título. Vejamos. O título de um sermão é o nome que se dá a ele. Você dá um título para o sermão. Aí você vai facilitar a mensagem, principalmente para quem vai ouvir, por você dar um título. E esse título vai ficar fixado na memória do ouvinte. O tema envolve o todo de um sermão. Ou seja, o tema é o prato principal e não o título. Às vezes o título é muito chamativo, mas o tema e o conteúdo não é chamativo. Isso vai desapontar os ouvintes, né? Então, trabalhe o título a partir do tema e não o tema a partir do título, para que haja facilidade no entendimento. Terceiro, irmãos, qualidade do tema. O tema de um sermão deve ser bem escolhido, deve ser espiritual acima de tudo e sem invencionice. Não invente moda. Seja o mais objetivo possível, seja o mais simples possível, não sendo simplista, e não invente nada. A invenção não cabe na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é suficiente e não precisa de invencionice para se falar do amor de Deus. Então, o tema tem que ter qualidade, o tema tem que ter objetividade, para que a palavra de Deus seja transmitida com bastante clareza.
Um tema cristão nasce de uma inspiração divina, em alguma coisa que se viu, leu ou sentiu. Como nós falamos lá no início das nossas aulas, Jesus ele mudou a forma de se pregar, de se anunciar as boas novas. Ele começou a pregar aquilo que ele vivia, aquilo que ele sabia e aquilo que ele sentia. O pregador precisa ter experiência com Deus. O pregador precisa ter intimidade com Deus. E quando ele falar de um assunto importante, que ele fale com a autoridade de quem já viveu, de quem já experimentou aquela situação ali. Isso vai trazer bastante qualidade para o sermão. Alguns requisitos indispensáveis na escolha e colocação de um tema devem nortear o pregador. O tema deve ser objetivo, ter um alvo definido e buscar alcançar o alvo. O tema deve ser vital, ou seja, o centro daquela mensagem. Terceiro, o tema deve ser pertinente. Não misture alhos com bugalhos. Tem que ter pertinência, ou seja, falar daquilo a qual se propôs a cultuar a Deus. A festividade de mulheres, é de varões, é de jovens, é de libertação, é da família. Tem que ter pertinência, porque isso vai trazer qualidade na mensagem. Quarto, o tema necessita de ter uma legítima relação com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, portanto ela tem que estar nesses momentos importantes também da nossa vida. 3 requisitos da unidade homilética dos temas dos sermões. Página número 38 vai falar sobre esses 3 requisitos. Vamos ver quais são. O sermão deve ter um só tema. Só um tema deve imperar no sermão. Não misture temas, porque isso vai trazer mais confusão do que edificação. O sermão deve ter um propósito específico. O sermão deve ser empregado unicamente o material de elaboração mais apropriado tanto para o tema quanto para o propósito específico. Eis alguns tipos de temas. Tema em forma de pergunta é um tipo fácil de se desenvolver, porque o seu desenvolvimento é a resposta. Exemplos. Que farei de Jesus chamado Cristo? É uma pergunta que pode ser um tema, pode ser discorrido e vai ficar uma bênção, porque o tema é pertinente. Vejamos outro. Que farei para herdar a vida eterna? Talvez esse seja um dos temas mais importantes para nós. Outro tema. Que posso fazer para me salvar? A palavra de Deus tem todas as respostas. Página 39 ainda, na letra B. Tema sobre forma de uma palavra ou uma frase. A frase ou palavra é enfática determinar a desenvolvimento do sermão. Na letra B, irmãos, tema sobre forma de uma palavra ou uma frase. A frase ou palavra enfática determinará o desenvolvimento do sermão. Fale daquilo que você conhece, que você domina, e isso sendo feito de forma empática, direta, vai se tornar uma caricatura ou uma imitação. Alguns exemplos. Como a palavra fé, com uma frase. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todos nós sabemos dessa verdade. Tema em forma de declaração. Uma simples declaração bíblica ou uma ordem determinará o desenvolvimento da mensagem, indicando o significado e a prova da declaração. Tema histórico. O tema histórico é o desenvolvimento em torno de um fato passado contido na Bíblia, com o fim de tirar ligações que sirvam para os dias atuais. Tema imperativo. Esse tipo vem sob forma de um mandamento ou ordem bíblica. O seu desenvolvimento obedece às 4 divisões comuns de um sermão, que responde às seguintes perguntas. E as perguntas são: quem, quando, como, o que, por quê
e para quê? Essas perguntas são sempre importantes ser respondidas. E os temas imperativos trazem sempre respostas para esse tipo de pergunta. Portanto, quando você estiver elaborando um texto com um tema imperativo, por exemplo, ide pregar o evangelho a toda criatura, isso é um tema imperativo. Não temas, pois eu sou teu Deus, é um tema imperativo. São vários exemplos de temas imperativos e que é importante alcançar no final do tema ou do esboço a resposta para essas perguntas. 3 são as partes essenciais que formam a estrutura de um sermão. Veja, introdução gira em torno da leitura e apresentação do tema. Plano, que é a explicação do texto, você vai explanar sobre a leitura que você fez. E conclusão, que é a aplicação na vida do ouvinte. Como eu falei na primeira aula, nós precisamos ter 3 fases no sermão, que é a leitura, a explicação e a aplicação. Isso precisa fazer parte do todo do sermão para que esse sermão seja completo. Para manter o movimento progressivo do sermão, o pregador deve observar 4 requisitos, dos quais depende o desenvolvimento do esboço, a saber: primeiro, o sermão deve possuir uma ordem própria nas divisões. Segundo, o segundo requisito trata da transição de um pensamento para outro pensamento. Precisa haver coerência, coordenação, para que não haja confusão. Terceiro, as divisões devem ser pertinentes com as necessidades presentes. Presentes aonde? No tema que você está desenvolvendo. Quarto, as divisões devem eliminar toda a digressão desnecessária. Tudo aquilo que não for importante, deixe de fora do seu esboço, para que não haja polêmica, para que não haja maus entendidos, totalmente desnecessário, deixe de fora. No item 10, a conclusão ou perolação do sermão. Na conclusão, o pregador deve apresentar o clímax máximo da sua pregação. Guarde energia, guarde fôlego, guarde voz para a conclusão, porque é na conclusão que você vai alcançar o clímax, ou seja, o ponto máximo, o ponto mais importante e mais alto no coração do ouvinte. Trabalhe isso e você se tornará um grande expositor da palavra de Deus. A aplicação final e definitiva de todo o sermão está na conclusão. Dessa parte é tão importante como a introdução. A introdução você ganha o ouvinte ou perde, dependendo da introdução. E na conclusão, ou seja, na aplicação final, você consegue equiparar a introdução com a aplicação. Talvez o meio do sermão não ficou tão bom, né? As transições de ideias não tenham sido mais eficientes, mas se a conclusão for boa, você com certeza ganha o coração do ouvinte. Desta maneira, nosso sermão vai estar pronto para ser ministrado. E eu quero enfatizar mais uma vez, irmãos, nós estamos aqui trabalhando a pessoa do pregador. Como ele vai se preparar, e obviamente esse sermão faz parte dele, e ele precisa estar bem preparado, bem sintonizado, o pregador com o tema, com o sermão que será pregado, e isso vai fazer toda a diferença na hora de transmitir a palavra de Deus. A conclusão do sermão é muito importante. Não gaste toda a sua munição na elaboração do corpo do sermão. Deixe também algo especial para a conclusão, porque senão a expectativa lá da introdução se perde na conclusão, porque ela não foi bem dirigida, não foi bem elaborada. Para que esse sermão se torne uma arma na mão do pregador para alcançar o coração do ouvinte, para que haja salvação na vida do ouvinte, o pregador precisa seguir o conselho do apóstolo Pedro: crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça é o auxílio do Espírito Santo para que você seja guiado e dirigido
para um bom sermão, para uma boa mensagem. E o conhecimento são os recursos que você vai utilizar para a construção deste sermão. Tenho certeza que fazendo isso, Deus vai alcançar o coração do ouvinte através desta mensagem, através da sua vida, e você vai ser um instrumento no reino de Deus para a transmissão da palavra de Deus. Então nós vamos ficando por aqui, meus irmãos, nesta aula. Que Deus venha abençoar a sua vida. Na próxima aula nós vamos estar tratando sobre a categoria dos sermões. São várias categorias e elas são importantes a gente entendê-las. Nós nas próximas aulas estaremos trabalhando essa questão e eu te espero na próxima aula. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus.